estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Hoje estamos chegando na nossa aula 7 já, sobre a nossa playlist de história do Egito Antigo. Hoje vamos falar sobre os principais faraós do Egito, as principais rainhas egípcias. É um tema bastante interessante, cada vez mais as aulas estão ficando mais curiosas, mais divertidas e interessantes sobre o Egito Antigo. Acho que vocês vão gostar bastante dessa aula. Antes, se você não é inscrito, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, curte esse vídeo, compartilha e aguarde aí que de segunda a sábado temos conteúdo para vocês todos esses dias. Então, bora lá, vamos começar falando sobre os principais faraós do Egito Antigo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que era um faraó? E qual era o poder do faraó? O faraó era um termo que significa em egípcio casa elevada. O faraó nada mais era do que um rei que possuía poder absoluto, e os faraós existiram desde milhares de anos antes de Cristo. Seu poder e suas responsabilidades eram desde decidir a política, a religião, a economia e as ações militares. Eles detinham os impostos, tomavam todas as decisões e a maior parte dos tributos era destinada à construção de monumentos e palácios para homenagear o próprio faraó. Os faraós eram considerados encarnações dos próprios deuses e o cargo de faraó passava de pai para filho, era hereditário. Vamos falar aqui apenas sobre os principais faraós, porque, como eu disse, já tiveram milhares ao longo dos anos. O faraó que a gente vai falar aqui, primeiramente, é o Tumtés I. Foi o primeiro faraó a ser enterrado no Vale dos Reis, que é um complexo construído nas montanhas para enterrar os nobres e os poderosos faraós da época. Ele governou de 1524 a.C. a 1518 a.C. Ele tinha muito destaque no militarismo, sendo um grande conquistador do Império Egípcio, conquistando toda a região de Núbia. O próximo faraó que a gente vai falar é o Akenaton. Ele foi filho de Amenófis III, tá? A gente vai falar sobre ele depois. Os pesquisadores o consideram como o primeiro faraó monoteísta. Lembra que eu tinha falado para vocês no primeiro vídeo dessa playlist sobre a religião egípcia, que os egípcios eles eram politeístas, eles adoravam milhares de deuses, diferente da religião que a gente tem no islamismo, catolicismo, né, que adora apenas um deus, né? Então esse foi um dos primeiros faraós aí que tentou instituir o monoteísmo no Egito Antigo, tá? Ele acreditava que um único deus criou todo o universo, né? No caso, o deus solar, que era o deus que ele acreditava. Ele governou de 1350 a 1334 a.C. Ele mandou destruir todos os templos politeístas das antigas gerações até então. E sua revolução religiosa trouxe muitas mudanças de uma nova literatura religiosa, né? Algumas mudanças bastante importantes para a época. O Amenófis III, que era o pai do faraó anterior que a gente falou. Ele era responsável por grandes trabalhos arquitetônicos, como o templo de Luxor, que foi um dos templos que a gente falou nas aulas anteriores aí, sobre os grandes templos construídos no Egito Antigo. O reinado dele foi um reinado muito tranquilo e próspero, por isso ele é um faraó aí muito lembrado e que foi muito adorado aí pelo povo egípcio na época. Ele governou de 1386 a 1349 a.C. O próximo é um dos faraós mais famosos aí do Egito Antigo, com certeza. A gente já falou dele em algumas aulas anteriores sobre o seu monumento, sobre a sua maldição, que é o faraó Tutankhamon, que governou de 1334 a 1325 a.C. Ele era filho do faraó Akenaton, que a gente já falou anteriormente. Ele governou por pouco tempo, né? Pois ele faleceu aos 19 anos. Ele começou um reinado aí muito, muito cedo. Ele é um dos mais famosos faraós porque ele reinstaurou novamente o politeísmo que havia sido proibido, né, pelo seu pai.
E durante a escavação da sua tumba, os trabalhadores morreram de forma inesperada e misteriosa, né? A gente tem um vídeo aí que eu vou deixar no link da descrição, falando sobre essa maldição do Tutancâmon, que é muito interessante. Então foi criada aí uma lenda, né, sobre essa sua maldição. O próximo faraó que a gente vai falar é o faraó Quéops, que governou de 2638 a 2613 a.C. E sua maior construção foi a grande pirâmide de Gizé, que também a gente falou na aula lá sobre as pirâmides, né? Que é o monumento mais pesado aí construído pelo homem até hoje e que pode ser visitado, que é o monumento dos mais famosos aí do Egito Antigo. Ele possui uma das pirâmides com seu nome, que é uma das pirâmides que compõem o complexo da grande pirâmide de Gizé. E essa pirâmide pesa muitas toneladas. Vamos para o próximo, que talvez seja aí o mais famoso, que todo mundo conhece por questão dos filmes, né? E que também já foi estudado na escola, que é o faraó Ramsés II, que governou de 1290 a 1224 a.C. e teve um reinado aí muito longo. Ele é muito conhecido como Ramsés o Grande, até por questões, né, bíblicas, né, sobre os filmes, os 10 mandamentos e tudo mais, e Moisés, né, que está tudo em volta dessa história. Seu reinado ele foi marcado por muitas conquistas em guerras e muitas construções. A sua grande esposa, que foi Nefertari, que foi a primeira esposa dele, a quem ele realmente amou de verdade, mas ele também teve muitas outras esposas. No decorrer de sua vida, acredita-se que ele teve cerca de 100 filhos. Tá? É conhecido como faraó do Êxodo, pois, segundo a Bíblia, ele reinou durante o período da saída dos filhos de Israel do Egito, liderados por Moisés. E segundo também a Bíblia, houve as 10 pragas do Egito durante o seu reinado. A gente vai fazer uma aula aí sobre as 10 pragas do Egito, que com certeza vocês vão gostar. É muito interessante esse assunto. Então aguardem aí que logo vamos liberar um vídeo sobre as 10 pragas do Egito. Ramsés III governou de 1198 a 1176 a.C., conhecido como o último grande faraó por suas várias conquistas militares. Teve muitas esposas e foi vítima de conspiração, né? Então, acredita-se que ele foi assassinado, e uma tomografia que foi realizada milhares de anos depois pelos estudiosos reforçou essa ideia de assassinato por causa de uma lesão que foi encontrada aí no seu crânio. Agora vamos falar um pouquinho sobre a grande, né, rainha egípcia, Nefertari. A gente sabe também que tem a mais famosa de todas, rainha, a Cleópatra. Só que eu não vou falar da Cleópatra nesse vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre ela e o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou fazer um vídeo somente falando sobre tudo o que vocês querem saber, todas as curiosidades sobre a Cleópatra, certo? Então a Nefertari era uma das esposas, né, do faraó Ramsés II, né, o Ramsés o Grande. Ela era uma mulher de personalidade muito forte, uma mulher audaciosa, bela e uma das figuras mais importantes aí do Egito Antigo. Ela era muito inteligente também, muito vaidosa, usava maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza natural. E ela foi enterrada aí no túmulo junto com o seu esposo, num templo, né, que foi construído aí propriamente para os dois. E o seu túmulo ele foi saqueado e levaram as suas joias, muitos artefatos que tinham no seu túmulo, e inclusive levaram seus restos mortais. O que ficou apenas lá no seu sarcófago foram apenas os ossos dos seus joelhos, né, que depois, posteriormente, muitos milhares de anos depois, foram encontrados aí pelos estudiosos. O seu túmulo é repleto de desenhos, né, da sua rainha, expressão da sua beleza, sua magnitude, e é um dos túmulos mais luxuosos aí, de todos os faraós do Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.